Vamos falar hoje dos materiais que compõem uma construção em steel frame, tá bom? Eu vou tentar dar um apanhado geral dos materiais, dos componentes. A gente tem aqui, começando, o primeiro componente, com certeza, é a fundação de uma construção em steel frame. E aí, a gente pode ter, para uma construção de steel, basicamente dois tipos de fundação. Claro que existe uma infinidade de tipos de fundação que dá para usar com steel, mas os dois mais usuais são esses que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, o radier e em segundo lugar, uma fundação suspensa, uma base suspensa. Eu vou falar de cada um agora separado. O radier, ele é uma fundação rasa, então ele é uma laje de concreto em cima do chão, direto. Ele não tem estaca, não tem baldrame, não tem sapata, nada disso. Ele é só uma laje de concreto. Então, nessa imagem aqui, ó, que eu tô compartilhando com vocês, dá para ver aqui, ó, as formas, tá? Montadas. Eu não sei, acho que vocês não conseguem ver o meu cursor, né? Acho que não. Mas enfim, a gente tem as formas dando o contorno ali. Repara que a gente tem uma lona. Esse radier aí que tá na foto é só uma forma montada, ele não tá concretado ainda. Então a gente tem uma lona para isolar esse concreto do chão, uma malha de ferro e repara que tem todas as instalações hidráulicas passadas já no radier, porque ele é concretado ali junto. Aqui a gente já tem um radier concretado. Tá vendo que a gente tem, ó, várias instalações hidráulicas, principalmente de esgoto, e tem elétrica também, tá? O que a gente tiver de elétrica que vier por baixo tem que estar concretado aqui junto. Tá? Aqui, ó, a gente tem umas esperas de uns ferros que não é o caso, em geral, numa construção de steel a gente não tem essas esperas, tá? Mas isso aqui é um radier. O outro tipo de fundação, que é uma base suspensa ou uma laje suspensa, a gente tem esse tipo de situação. Aí sim, eu tenho uma fundação um pouco mais profunda e eu tenho um estrado aqui, uma estrutura metálica, às vezes de madeira. As tiny houses usam muito esse tipo de fundação. Elas buscam ali umas sapatinhas no piso, no terreno natural, e fazem uma base suspensa em cima dessas sapatinhas ou desses pilares. E esse tipo de fundação é legal quando a gente tem um terreno muito acidentado e a gente não quer mexer no terreno, por exemplo. A próxima foto que eu vou mostrar, essa daqui, é um projeto aqui do escritório, tá? Esse projeto está em desenvolvimento ainda, eu não postei ele em lugar nenhum, primeiro lugar que eu tô mostrando. Olha só, esse terreno, o desnível dele é desse jeito mesmo, é bem íngreme, e aí ao invés de fazer uma terraplenagem, uma movimentação de terra, a gente optou por fazer esse tipo de fundação e um estrado ali em cima e fazer uma laje suspensa. O legal é que desse jeito a gente não tem problema nenhum com umidade, né? Então, esse tipo de fundação, quando você tem terreno muito úmido, é muito legal. Ele é um pouco mais caro, tá? Esse tipo de fundação fica mais cara do que um radier, mas aí a gente tem que pesar se vai valer a pena fazer uma movimentação de terra ou se vale mais a pena encarar uma fundação desse jeito. E assim, nesse caso, a gente quis esse efeito mesmo da casa suspensa, e aí vai ter aquele matinho lá embaixo e tal, e tudo é a cara que a gente queria, é um chalé, tá vendo? Bem joinha. Escreve aí se vocês acharam bonito esse projeto. A gente vai falar agora das paredes. Aqui, ó, eu tô com um esqueminha bem didático de o que é uma parede de steel frame. Então eu vou começar aqui do meio. Nesse meio aqui, ó, a gente tem um painel estrutural de steel frame. Essa é a estrutura. Então, a estrutura do steel faz parte das paredes, mas ela é a estrutura e nisso não dá pra gente mexer. Eu vou falar depois das composições de parede, que é alguma coisa que dá pra mexer, pra brincar aí, mas a estrutura não dá. E o projeto arquitetônico não vai definir que montante é esse, de qual é o espaçamento, aonde eu vou ter aquelas treliças, não. Isso quem define é o cálculo estrutural. Eu só preciso saber que eu tenho essa estrutura no meio da parede. A gente tem a parte estrutural da parede, que é fruto de um cálculo estrutural. Claro, a arquitetura participa desse cálculo estrutural, porque eu vou dizer, aqui eu quero um vão, aqui você não vai pôr montante e tal, mas é isso aí. E
dentro dessa estrutura, tá vendo que eu tenho aqui, ó, isolamento termoacústico. Isso daqui pode ser lã de vidro, lã de rocha, ou lã mineral, como a gente queira chamar, ou lã de PET. Pode ser EPS, que é isopor, e assim, eu sei que vocês podem me perguntar aqui, mas pode usar isso? Pode usar aquela espuma expansiva como isolamento? Gente, pode usar um monte de coisa como isolamento, mas as coisas mais comuns que a gente usa é lã de vidro, lã mineral, lã de rocha e lã de PET. Hoje em dia, é muito comum a lã de vidro. E todas essas lãs, esses isolamentos, têm duas características: isolamento térmico e isolamento acústico. Como isolamento térmico, ele bloqueia muito a passagem do calor e do frio. Então, o que a gente busca numa construção para dizer assim que ela é termicamente confortável? O que a gente busca? A gente busca uma construção que mantenha o máximo possível a estabilidade da temperatura interna. O que a gente tenta evitar ao máximo? A gente tenta evitar que quando bate o sol esquenta, quando sai o sol esfria demais. A gente busca uma estabilidade. Então, quanto melhor o material é para bloquear a ação do sol, ou do vento, ou da chuva, mais eficiente termicamente ele é. Então, uma coisa bem importante da gente saber o Renato está dizendo aqui, a lã de vidro é melhor para o sistema steel frame. E o Johnny está perguntando, qual o melhor custo-benefício em termos de isolamento termoacústico? O preço de isolamento não varia muito, não tem uma mudança significativa. Então, a gente tem várias espessuras de lã. O ideal é que ela seja da espessura do montante. Então, se a gente estiver usando um montante de 90 milímetros, a gente pode usar uma lã que vai preencher esse vão todo. E quanto mais grossa for a lã, mais eficiente ela vai ser, tanto térmica quanto acústica. Quanto mais grossa for a lã, mais ela vai isolar. Uma comparação que eu queria fazer aqui é assim: se a gente tiver uma parede com a estrutura de steel, lã de vidro no meio, placa de OSB e gesso de um lado, OSB e cimentícia do outro, a gente tem o mesmo isolamento acústico de uma parede de alvenaria rebocada dos dois lados. Agora, o isolamento térmico dessa composição que eu falei agora já é bem superior ao da alvenaria, principalmente do bloco furado. A acústica também, quanto mais grossa for a lã, mais ela isola. E a diferença da lã de vidro, da lã de rocha e da lã de PET é assim: cada tipo de lã isola melhor acusticamente um tipo de frequência de som. Para determinado tipo de frequência, a lã de rocha é melhor. Para determinado tipo de frequência, a lã de vidro isola melhor. No geral, a lã de vidro isola a maior gama de frequência assim do nosso dia a dia. Eu só vou indicar uma lã diferente da lã de vidro no projeto se eu tiver assim uma situação muito específica, por exemplo, o meu cliente tem um quarto que é um estúdio, ele toca bateria, que tem sons ou muito graves ou muito agudos. Aí sim a gente vai buscar essa especificação bem técnica para fazer essa especificação diferente naquele ambiente. Caso contrário, o mais usado é a lã de vidro mesmo. A gente tem esse conjunto aqui, gesso acartonado mais OSB. Isso aqui é o conjunto de fechamento interno da construção. E essas composições, elas podem variar muito, muito mesmo. Nesse caso aqui, eu tenho OSB mais gesso, tá? É uma dupla muito boa, tá? OSB mais gesso, porque eu já fiz um vídeo falando se dá para fixar coisa na parede de steel ou de drywall. Nessa dupla aí, OSB mais gesso, dá para fixar quase tudo. Se você pode usar só parafuso de madeira, sem bucha, que dá para fixar muita coisa. Tem uma tabelinha que eu pus lá naquele vídeo de quanto peso suporta cada furo, cada ponto. E se você usar uma bucha ainda que chama a Togler Bolt, se você usar aquela bucha, que ela tem uma borboletinha, uma abinha metálica que abre e trava no fundo da parede. Então, se você usar ainda aquela bucha, aguenta muito cada furo, tá? Então, essa dupla é boa. A gente já tem hoje no mercado
chapas de gesso de alta performance. Uma delas chama Performa, que ela faz a vez sozinha sem o OSB. Então isso tá barateando também a construção. Por quê? A dupla OSB mais gesso fica mais cara do que a Performa. A Performa é uma placa mais cara do que a chapa de gesso, mas ela é mais barata do que a dupla. E tem muito cliente que tem bastante restrição com relação à madeira. Tem um monte de gente que fala assim, puxa, mas eu vou pôr uma chapa de madeira, isso daí é cupim, isso daí isso e aquilo. O fabricante garante que tem tratamento contra cupim, contra fungo, mas sabe como é que é? Se a pessoa tem o pé atrás, a gente evita. Tá? Então eu tenho um cliente que falou para mim, eu não quero nada de madeira na minha casa, e a gente não tá usando. Só que assim, tem várias formas de compor essa parede. Se a gente precisar de um isolamento termoacústico melhor, a gente pode pôr 2 chapas de gesso. 2 chapas de gesso dá um isolamento muito bom. Então assim, dá para imaginar o que quiser em termos de composição de parede. Mais usual hoje em dia é só a Performa por dentro. Aí, se você falar assim, mas e se eu quiser pôr uma estante de livro fixada na parede? Aí sim, nesse caso específico, a gente estuda. Tem também a placa Hábito, que ela é um pouco mais cara que a Performa, mas ela é mais resistente ainda que a Performa. Então, a Performa resolve quase tudo, mas a gente pode pôr a Hábito. E também, se quiser, de repente, então vamos pôr aqui, vai ter uma estante de livro, vamos pôr a Performa mais o OSB só nessa parede. É bem flexível mesmo. O Johnny tá perguntando assim, em áreas molhadas, como cozinha e banheiro, é necessário ter a manta hidrófuga por dentro? Não! A membrana hidrófuga a gente não usa por dentro, só usa por fora. Tá vendo que aqui a gente tem OSB, membrana ou manta hidrófuga e a placa cimentícia. Esse daqui é um tipo de composição que pode ser diferente também. Agora vamos falar desse cara aqui, Essa membrana, ela tem a função de... Porque assim, um monte de gente vivendo dentro de uma casa produz vapor. E aí essa membrana, ela deixa o vapor sair, mas ela não deixa a umidade entrar. Ela é tipo uma pele, tá? Ela deixa a construção respirar, mas não deixa a umidade entrar. Então, a função dela é externa só. Não tem função nenhuma ela dentro. Quando a gente usa uma dupla OSB mais gesso, você tem que plaquear todo o OSB, depois você vem plaqueando todo o gesso. Então, se a gente tem uma placa só, a gente vai plaquear uma vez só. Então, é mais velocidade na obra, mas assim, você ganha produtividade, é fato, ganha mesmo. O Anailton tá falando assim, Karina e Renato, tem uma especificação de nível de quanto a lã reduz o som? Cada fabricante tem as especificações de quanto isola, em decibéis, questão térmica também, eles têm um índice que é a resistência térmica. Cada fabricante vai ter o seu índice ali. E, em geral, eles comparam com uma parede de bloco ou uma parede de tijolo cerâmico. É bem interessante ver essa comparação, tá? Uma composição super básica, super simples de steel ou drywall ganha disparado em isolamento termoacústico de alvenaria ou bloco. Por isso que a gente fala, o steel é uma construção bem superior, ele tem uma qualidade muito superior. E aí a gente fica, pelejando para fazer valer ali o mesmo preço da construção em alvenaria, mas é uma construção superior. O Anailton está fazendo uma pergunta bem legal. Karina, o que você me diz da membrana líquida? Essa membrana hidrófuga, a gente tem ela de 2 maneiras. Tem ela que vem em rolo, uma membrana mesmo, que você envelopa a construção toda. Então, em geral, a gente plaqueia OSB por fora da construção, vem com a membrana envelopando toda essa construção, faz uma camada, depois faz outra, até acabar, e envelopa tudo mesmo. Nas janelas tem todo um tratamento especial, você corta um X, vira ela para dentro e dá um acabamento com a fita flashing, a fita que emenda a membrana. E a gente tem também uma membrana líquida. Ela é como se fosse uma borracha líquida. E aí você precisa tratar as juntas do OSB com uma telinha e aquela tinta que é uma borracha líquida. E depois você vem e aplica nela inteira, na casa inteira. E essa membrana líquida faz a mesma vez da membrana de rolo. Agora sim, todo mundo que eu conheço que já usou a membrana líquida adorou. Eu tenho a impressão de que demora mais, porque você precisa tratar a junta e depois pintar tudo. É isso, a minha impressão olhando de fora é que dá mais trabalho a líquida.
mas eu já conversei com várias pessoas que amaram essa membrana líquida. Mas elas têm a mesma função e preço regula também. Quando eu faço a especificação, eu não defino se eu quero a manta ou a líquida. Eu sempre coloco que pode ser as duas, eu só quero que a pessoa, a construtora que vai fazer, me diga o que ela vai usar e aí eu coloco as condições no memorial descritivo. Coloco assim, se for a manta, precisa ter a fita emendando todas elas, porque tem gente, isso é uma coisa importante, tem gente que passa o rolo ali do Tyvek e não põe fita emendando uma na outra. Aí a gente fica com um ponto de vulnerabilidade, tá? Então tem que usar a fita. Trabalhando com madeira em área externa, quais são as preocupações quanto ao clima, dias de chuva e para montagem? Empena o OSB? Isso é uma coisa muito interessante. O OSB, ele resiste à água, ele não é um negócio que não pode ver água nunca, porque pensa, você vai plaquear por fora a casa e aí choveu, você perdeu todo o OSB? Não, não perdeu. O fabricante diz que o OSB aguenta até 15 dias vendo água. É claro que a gente vai correr se tiver plaqueando, ou para de plaquear, ou vai plaqueando e já vai embalando com o Tyvek. Mas o OSB não estraga se vê chuva enquanto estiver plaqueando. A membrana que é utilizada na área externa seria a mesma utilizada nos banheiros e locais com maior utilização de água na casa? Não, não é. Não tem membrana que usa dentro do banheiro. Em área molhada, a gente vai usar a placa resistente à umidade, que é aquela placa verdinha, a RU, mas não tem nenhuma membrana que usa em área de banheiro. Essa composição aqui, em geral, a gente usa o OSB na parede externa. A gente está usando cada vez menos a placa cimentícia. Ainda mais que agora a gente tem aqui no Brasil a placa de gesso com fibra de vidro, a Glass Rock. No exterior, nos Estados Unidos, não se usa quase placa cimentícia. A gente usa essa placa de gesso com fibra de vidro. Ela é muito melhor do que a cimentícia. A cimentícia dá problema, tá? Todo mundo que usa não gosta. Quando usa Glass Rock X, também usa o OSB. Dá para usar a Glass Rock sem o OSB. É que o OSB, ele ajuda no isolamento termoacústico também. Então ele é uma barreira a mais no isolamento termoacústico. Eu já vi várias construções onde põe o Tyvek e aí, se não usar o OSB, tem que usar a membrana de manta, de tecido, como eles dizem. Então você pode fazer a estrutura e direto, vou pôr a Glass Rock, não vou usar o OSB. Então você põe o Tyvek, vem com aquele tecido envelopando a construção toda, não dá para usar a membrana líquida. Se você não colocar o OSB, você precisa ter os montantes a cada 40 centímetros. Agora, se você vai usar OSB, os montantes podem ser a cada 60. Aí a gente tem várias opções para fachada. Todo mundo sabe que eu amo o siding vinílico, tá? Ele é uma coisa muito versátil. Aí com o siding a gente usa OSB. OSB, manta, membrana e siding vinílico. Aqui na estrutura eu peguei essa foto para mostrar. A gente tem os montantes, tá? Em steel frame. A gente tem reforços estruturais, que isso daqui é cálculo estrutural que vai dizer onde a gente precisa dessas treliças e tudo. A gente tem as guias, que são os perfis que vão direto fixado no radier. E os montantes vêm em cima dessas guias. E a gente tem, em vários pontos, contraventamentos, que é tipo, se a gente tem um pórtico, o pórtico poderia fazer isso. O contraventamento faz um X ou só uma base que deixa ele estável, deixa esse pórtico estável. Então, isso é uma típica estrutura de steel frame. E essa é uma estrutura de wood frame, tá vendo? A gente tem a mesma coisa, montantes, os nomes são diferentes, tá? Mas a gente tem esses daqui da base e os montantes. Deixa nos comentários desse vídeo, quem tá aqui, se tiver dúvida que eu não respondi, põe nos comentários. Quem tiver sugestão para próximas lives, coloca aqui também que a gente anota e faz a sugestão de vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau!